e eu estou bem posicionado. Então, teoricamente, a gente pensa agora, não, nossa onda é 5, a gente pensa no nossa onda 5, tá? Só que se você pegar um gráfico desse, E aí, galerinha, muito bom dia a todos, galera. 18/6, 10h35. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, né, galera? Sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Galera, eu tô um pouquinho sumido, né? Para quem acompanha as análises semanais do Bitcoin não vai sentir muita falta, mas para quem acompanha as análises diárias aí do mercado brasileiro, já sente um pouquinho, né? Que passei uns 3, 4 dias mais ou menos aí sem postar nada. Inclusive, hoje não vai ter análise do mercado brasileiro devido a um problema da última atualização da TRID que teve, acabou que deu uns problemas com os scripts. Entrei em contato com eles vão resolver até na segunda-feira, então eu não vou fazer essa análise aí para o mercado aí na segunda, né? Pro mercado da manhã. Mas vamos voltar aqui para a nossa análise aqui semanal, né? Pensei até que não ia fazer hoje, mas estou me sentindo melhor. Para quem não sabe, fiz uma cirurgia agora recente, né? Então, fiquei um pouquinho aí de fora dos gráficos, não podia sentar e tudo. Fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, galera, tá? E é isso. Vamos lá, ainda estou em recuperação, mas eu creio que essa semana aí vai ficar tudo bem. Tranquilo? Galera, isso aqui foi nossa última análise, né? Que a gente tinha comentado. Essa análise aqui foi feita no dia 11/6, que essa região era uma região que realmente era uma região muito importante, porque eu expliquei todo esse conceito aqui, desde desse fundo que a gente marcou essa dífice, da defesa que a gente teve nessa dífice aqui, né? Eu vou só marcar para vocês direitinho, para vocês entenderem. Um script rápido aqui do que eu falei. Então, a gente explicou todo esse movimento de alta, depois a gente explicou todo esse movimento de queda, inclusive eu botei um vídeo falando desse movimento de queda, vou até colocar aí nos sugeridos aí no final do vídeo. A gente fez os fractais em 5 ondas e depois de fazer esses fractais a gente teve um aumento expressivo do volume e a gente conseguiu fazer esse spike aqui para cima. A mesma coisa foi aqui, quando o mercado caiu aqui a gente teve um volume também bastante elevado, por isso está em a dífice marcada aqui, por isso tem a dífice marcada aqui. Note que as dífices são marcadas justamente onde tem volume e a gente teve spike. O que está acontecendo novamente com o Bitcoin foi aquilo que eu expliquei para vocês. A gente tem um ABC maior, né? Uma correção maior. Geralmente, quando a gente tem uma onda de impulsão, a gente tem uma onda corretiva. Essa onda corretiva ela pode ser em ABC ou pode ser em fractal também. A, B, C está batendo lá nos 20... praticamente 25, 196, mas se for montar aqui que a gente tem aqui, ó, em fractal, 1, 2, 3, 4, 5 ondas, né? Então a gente tem 5 ondas para baixo aqui, a gente também tem 5 ondas para baixo nessa região para poder fazer esse movimento. Então esse movimento aqui é o movimento que eu acredito de onda 5 no Bitcoin até hoje. Não mudei nada da minha análise desde desse movimento aqui, eu não mudei nada, né? Desde toda essa queda aqui, a gente está falando dessa alta, a gente está falando dessas ondas aqui corretivas. Eu sei que para muita gente pareceu meio esquisito quando eu comecei a desenhar, teve até umas tretas aí que eu tive em alguns grupos, a galera falando que eu estava errado e não sei o que e tal, mas pô, tá tudo batendo certinho, né? Então isso aí é uma coisa muito importante para mim, né? Um mérito aí, realmente, eu estar aqui grudado todo dia nesse gráfico aqui do Bitcoin, olhando e tudo, tá? Mesma coisa lá na Petrobras, cara, então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Então isso aqui foi o que eu comentei, e eu falei que toda essa região aqui de dífice, então toda essa região de dífice aqui são regiões que a gente tem defesa, que geralmente o que eu estou esperando é um volume de barras grandes aparecer nessa região aqui para eu poder entrar novamente, que enquanto não acontecer isso eu não entro, porque eu já entrei nessas regiões aqui, essas regiões aqui eu já estou dentro, tá? Então, para eu fazer uma nova entrada no Bitcoin, ou ele despenca para vir buscar semanal, ou ele faz uma barra de volume elevada, não perde a barra para baixo, que eu já expliquei para vocês sobre barra de continuidade e barra de absorção, ganhando para cima eu tenho uma grande oportunidade novamente de comprar Bitcoin para a gente ter essa alta aqui, tá? Então isso aqui, galera, foi o que eu falei na nossa análise passada. Essa análise aqui foi feita no dia 11/6, tá? Então vamos para o que está acontecendo no exato momento agora. Então o que está acontecendo aqui no Bitcoin? O Bitcoin realmente está fazendo aquele movimento que a gente acredita, que a gente estava comentando para vocês. Qual era? Que todas essas regiões aqui, nessas regiões são regiões de compras, né? Então, ó, o mercado ele pegou, foi bater lá novamente em cima dos 25.200, que isso aqui é dinâmico, então ele fica mudando, lá estava 25.191, agora está 25.200.
E a gente bateu nessa região, não confirmou a perda dessa região aqui e começou a subir. Então a gente teve uma altinha aqui de mais ou menos, deixa eu ver aqui rapidão, galera, peraí. A gente teve uma alta de mais ou menos, vamos ver aqui, ó, de 7%, tá, galera? Essa alta aí de 7% mais ou menos. E uma coisa interessante também para a gente levar em consideração é aquilo que eu tô falando para vocês, que eu tô esperando, né? Esse aqui é aquele indicadorzinho que eu fiz para mim, né? Na verdade, ele já existia, só que eu deixei ele do meu jeito, que eu quero que toda vez que a gente tem atividade profissional, ele destaque no gráfico para mim, que ele não, antigamente eu usava só de uma cor, então para ficar visual aqui para mim, né, melhor visualmente, eu fiz dessa maneira. Então, o que acontece? Como eu expliquei para vocês, a gente tem a primeira queda do Bitcoin, e nessa primeira queda do Bitcoin, olha o que eu tenho, galera. Eu tenho atividade profissional no fundo. Então, por isso que eu marquei essa dífice aqui. Essa dífice não está marcada só porque fez um fundo normal. Não, ele teve um fundo normal aqui, tá? E esse fundo normal, ele realmente teve volume, ou seja, tem plays aqui que apostaram aqui tanto na queda como na alta. Então, quem deu bom aqui, né, foi para quem estava comprando, não para quem estava vendendo. E a gente fez todo esse movimento aqui, que no gráfico diário é a maior concentração de volume. E a gente tenta começar a perder essa região de dífice, não perde, volta para cima dos 50% do range, que é aquilo que eu explico para vocês, que serve tanto para range como para barras, e a gente ganha essa região. E aí começa a subir. Beleza, quando a gente começa a subir, a gente deixou outra atividade profissional aqui nessa região. Se a gente for medir essa atividade profissional, ó, ela tá aqui, só que ela não tá no fundo, ela tá no topo. Eu falo assim, não, então se tá no topo, então vai descer. Mas, pô, a gente tem que levar em consideração o contexto. Qual é o contexto que eu tenho aqui? Aceleração de preço, aumento expressivo de volume, range. Então, a gente tem uma acumulação nessa região, seguida de uma absorção seguida de uma acumulação. Então, obviamente aqui, que se perdesse essa barra para baixo, eu acreditaria que o mercado viria assim buscar esses patamares aqui novamente para baixo. Não foi o que aconteceu, o mercado subiu, ele começou a subir, pam, deixou outra barra vermelha nessa região aqui. Essa barra vermelha, vamos ver qual é. Vamos ver qual é a barra vermelha que deixou. Essa aqui, ó. Essa barra vermelha aqui, que foi feita no dia 17 de fevereiro de 2023. Se eu pegar essa barra vermelha aqui, que foi feita, deixa eu deixar bem certinho aqui para vocês. Pronto. Se eu pegar essa barra vermelha aqui que aconteceu, o que eu tenho aqui? Eu já tinha indício aqui de possível onda 1, né? Olha como é interessante a gente saber do contexto. Eu tenho um possível aqui onda 1, e depois dessa onda, né, a gente teve uma barra de continuidade, e essa barra aqui ela não é mais de continuidade. Note que quando a gente fez a primeira barra, aqui ó, quando a gente fez a primeira barra, rapaz, agora eu vou ter que desmanchar tudo, mas eu acho que foi essa aqui, ó. Ou essa aqui, eu acho que foi essa. Tá, eu vejo já para vocês. Quando a gente tem uma onda 1, depois de uma onda impulsiva, a gente tem uma onda corretiva. Então, pô, eu já sei que o mercado ele pode retrair. E eu já sei que o mercado pode retrair, ainda mais que tem uma barra dessa aqui. Então, pô, eu marco a barra e vejo se o preço está acima dos 50% ou abaixo. O mercado vem, perdeu 50%, não ganhou mais 50%. Então, é óbvio que o mercado, a prática é que o mercado viesse buscar essas regiões para baixo. Porque isso aqui é uma barra de freio, não é de continuidade. E depois que esse movimento aconteceu, antes de ter toda essa alta do Bitcoin, eu já estava falando aqui para vocês de compra e falando justamente que poderia aparecer o quê? Plays interessados nessa região. Quando o mercado ele cai, olha o que acontece. A gente tem 1, 2, 3 barras vermelhas nessa região, ou seja, nessa queda toda, os caras aproveitaram aqui para botar pânico no mercado, mas eles entraram comprando nessa região em cima de um preço médio, um preço justo dessa galera que está aqui embaixo. Então, olha o contexto sendo desenhado. Então, a gente já tinha essa leitura aqui de queda, porque a gente tinha a barra de freio lá em cima, a gente perdia, né, perdendo os 50% dessa barra, então teoricamente o mercado viria buscar nessa região. Ele poderia vir buscar em ABC ou poderia vir buscar em 3 ondas. Então, para quem está me acompanhando, sabe que eu falei isso, tá? Eu não estou falando aqui só porque já aconteceu, galera. Para quem me conhece, né, para quem me segue, sabe muito bem o que eu falo do Bitcoin. Então, olha só, interessante aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 spike para cima. Então, aqui eu tenho um ABC grande, galera. ABC aqui, ó. Região de 100% e região de 127%. Por que o mercado fez fundo aqui? Por que essas barras vermelhas, essas barras de atividade profissional, elas ficaram maiores aqui? Por quê? Porque justamente está passando dentro de um preço médio de quem entrou comprado lá embaixo. Se eu for colocar isso aqui no semanal, ele fica melhor ainda, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui qual é a barra aqui de ignição aqui, ó. Essa barra de ignição aqui, ó. Essa barra de ignição,
ela me diz o quê? Que foi barra de freio de continuidade. Eu marco a maior barra e fico aqui, ó. Isso aqui, galera, para quem quer comprar ações, para quem quer entrar em Bitcoin, não tem uma base operacional, pô, usa só isso aqui, cara, que tu vai ficar muito bem posicionado no Bitcoin. Então a gente teve uma grande alta no Bitcoin, a gente deixou uma barra de ignição ali, não é a barra de freio, por quê? A gente nem veio testar 50%, a gente fez ela e deu continuidade, diferente dessa barra aqui, ó, diferente dessa barra aqui, porque o que acontece? Eu vou marcar os 50% dela, aqui veio, testou os 50%, ou então ficou abaixo dos 50%, obviamente que não. Aqui o que acontece quando a gente teve essa alta aqui? O que acontece é que o mercado veio testar 50%, perdeu 50%, voltou a testar 50%, não ganhou 50%, queda. Barra de freio, óbvio aqui, barra de continuidade aqui. Essa é a diferença. Então, para quem gosta de se posicionar em Bitcoin, em qualquer ativo, cara, olha a Petrobras que aconteceu, olha a aula que a gente está dando em Petrobras. Galera, vocês não tem noção do que a gente já falou em Petrobras, do que está acontecendo nesse exato momento em Petrobras. Tudo aquilo que eu já falei em Petrobras, ele tá lá, cara, bem desenhado, acontecendo agora. Para quem estava acompanhando e para quando eu estava falando de todo o movimento de alta que a Petrobras poderia fazer, justamente por conta dessas barras de alto fluxo, a galera me chamava de doido lá, mas pô, agora como é que tá a Petrobras? Pô, a Petrobras está quase 100% pagando, desde das aulas que a gente fez, falando de absorção, falando que ele era ponto de compra. Cara, então, tipo assim, essas barras de volume são muito interessantes, qualquer plataforma tem, é só você ir lá em ferramentas e botar o volume de barras, tá? Então, essas barras aqui são muito importantes. Eu só fiz foi deixar elas destacadas, as barras de maior volume para mim, certo? Então, quando a gente traça isso aqui em um semanal, a gente vai ter mais uma coisa legal, e eu vou mostrar isso para vocês. Olha que interessante, no semanal, quando o mercado está caindo lá, o mercado bate em cima de quê? De um nível de POC. Esse nível de POC aqui é muito importante. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma dífice dos comprados no diário, eu tinha uma barra grande lá no topo, a gente tinha 5 ondas para baixo, batendo em uma região de POC, que para mim é a maior região que tem, né? Essas regiões de POCs aqui são a maior concentração de volume. Então, a maior concentração de volume, ela sempre está passando. Até o momento, a gente não teve troca de dinheiro esperto. O dinheiro continua nessa mesma região aqui, que é a região dos 19.788. Então, toda a concentração desses tempo todo aqui que o mercado está andando aqui no semanal, a maior concentração está nessa região. Então, olha que interessante, o mercado ele sobe. Vamos destacar primeiro as barras aqui, ó, se você quiser destacar a barra no semanal, que é muito importante. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente teve aumento de barras, a gente desceu aqui e os caras aqui comprando aqui direto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 semanas aqui, a galera aqui comprando e nada. A maior tá aqui, ó. A maior barra tá aqui. Pô, mas a gente perdeu. Só que quando a gente perde essa maior barra, olha o que acontece. A gente tem uma outra barra grande de volume. Então aqui o mercado teve tudo para o mercado despencar aqui, pô. Ele estava rompendo as barras ali vermelhas de volume. Só que aí o volume cresceu nessa região. E aí ele tentou, ficou até abaixo de 50%. Eu fiquei até me cabreiro aqui. Eu falei, pô, não tá ganhando 50%, cara, não tá ganhando 50%. Então isso aqui não é absorção. Aí por isso eu peguei e tracei a difference, né? Eu falei, pô, se perder a difference já era, fudeu, vai lá pro $10.000. E aí a difference não foi perdida e começou a subir, rompeu aqui novamente e veio testar novamente a região de valor aqui do Market Profile aqui, né, que é do maior volume. E a gente pegou, deixou outra barra grande no gráfico semanal, dia 13 de março de 2023. E essa barra aqui é a mesma coisa. Se eu for pegar aqui, ó, e traçar ela daqui para cá, né, e marcar uns 50% da barra, olha que interessante, galera. O mercado ele começa a retrair e vem testar os 50% e sobe novamente. O que significa para mim? Significa que eu tenho bastante volume aqui, significa que a difference não foi perdida nenhuma, nem essa outra aqui, e o preço está acima de 50% de uma barra grande aqui, que até no momento é uma barra de ignição, e só ele faz um teste de oferta. Simples assim, simples assim. Então, esse teste de oferta aqui é muito importante para a gente. Então, por isso que toda vez que eu marco uma barra dessa grande aqui, eu tenho que marcar os 50% dela. Porque se o preço, a gente tem uma ignição dessa aqui, o preço perde essa região, que aqui é uma parte interessante explicar para vocês. Se a gente perde uma parte de 50%, a gente tende a acreditar que a gente tem uma força vendedora, tá? Mas olha que interessante.
Quando a gente começa a olhar o contexto, as paradas vão mudando, né? Vão mudando aqui. Por quê? Ó, eu tenho 50%, beleza, retraiu, beleza. Mas, porra, se perder 50% é que eu acredito em venda? Obviamente que não. Olha o tanto de volume que eu tenho aqui. Olha o tanto de volume que eu tenho aqui. Como é que eu vou acreditar que só porque perder essa região aqui, o mercado vai despencar aqui, sem levar em consideração essas regiões? Eu vejo muita gente aí, inclusive eu tava olhando no Instagram e tal, galera falando assim, queda infinita, aqui não sei o quê. Ah, eu disse pra vocês, tem uns caras que são muito sem noção aí. Cara, sério. Eu posso estar errado, e se eu tiver errado, eu vim aqui e falo, porra, e realmente eu estava errado e tudo, como eu estava errado no Volvo 11. Volvo 11 eu estava acreditando que o mercado ia corrigir de uma possível onda 5, Volvo 11, ó, se lascou, foi lá para cima e realmente me pegou de surpresa, porque eu não estava acreditando em uma alta dessa. Fui lá e falei que estava errado, não tem problema nenhum do cara chegar aqui e falar assim, pô, eu estava errado, realmente não era o que eu estava imaginando. Eu não vejo problema nisso. Mas a galera começa a falar um monte de coisa. Aí se o mercado vai para cima, aí ele tá falando que ia para baixo. Ah, mas é porque eu disse que não sei o que, e por isso subiu. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Então, olha os caras assim que eu vou te falar. Enfim, a gente tá aqui para falar o que de fato acontece. E na minha humilde opinião, a gente está fazendo só um teste de oferta nessa região aqui e está muito claro isso para mim. E mesmo que perca os 50%, eu ainda tenho a mesma paradinha comigo. Aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, que seria bonito se fosse buscar os 32, mas ainda tem muito potencial para chegar no 32. Onda 1, 2, 3, onda 4, pode vir corrigir indífice aqui, não tem problema nenhum para poder fazer a onda 5. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ciclo de queda totalmente formado, e depois de um ciclo de alta, e depois de 5 ondas para cima, a gente tem outro corretivo em ABC. Aquela galera que gosta de falar assim, ah, mas o corretivo é em ABC. Teve até uma discussão que eu tive com um cara aí, que ele disse que era especialista em ondas de Elliott e tal, beleza. Mas ele falou que toda a correção depois de uma onda 5, ela é feita em ABC. Mas, pô, o cara não leva em consideração fractal. Essa onda ABC aqui, ela pode vir com 3 ondas fractais. 1, 2, 3, 4, 5, mano. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E mesmo assim tá dando ABC, mas ela pode ser fractal. Então, tipo assim, o cara foca muito em teoria e esquece da prática, e esquece como o mercado realmente é. Porque uma coisa tu olha no livro, outra coisa é o mercado na prática. Se o mercado fizesse tudo aquilo que o livro fala, todo mundo era rico, né? Todo mundo tinha... sabia o que fazer, né? Então, pô, pelo amor de Deus, né? Então, aqui fica muito claro também que a gente fez esse ABC aqui de corretivo, mas esse ABC foi em 3 ondas para baixo, ou seja, 5 ondas para baixo. Por quê? Porque o mercado, ele é fractal, galera, tá? A mesma coisa está acontecendo aqui também, a gente tem 3 ondas para baixo no gráfico diário, tá? Então, depois de uma onda 5, não é que o mercado vai fazer uma correção em ABC, ele pode fazer uma correção direto em uma onda só, pô. Ele pode fazer a correção em fractal, ou então ele pode fazer um ABC bruto, mas mesmo assim, se tu for pegar o fractal dele, tu vai ver que o mercado, às vezes ele não respeita isso, tá? Então, beleza. Então, para mim, seria muito confortável também essas regiões aqui de compra mesmo, perdendo de 50%. Não é uma coisa que a gente está vivendo nesse exato momento, tá? Então, é muito interessante a gente saber disso aqui, né, galera? Então, vamos lá para o gráfico diário. Certo? Então, o que acontece? O mercado subiu mais de 7%. Então, essas regiões aqui, para mim, são regiões muito importantes. Qual é a diferença aqui? Por que eu não entro novamente aqui no Bitcoin? A gente tem uma parada aqui bem interessante. Quando a gente começou a cair, o Bitcoin começou a cair nessas regiões, deixa eu mudar aqui para vocês enxergarem melhor, eu tive o que aqui nessa queda? Eu tive a atividade profissional. A atividade profissional é uma causa para o mercado subir. Então, porra, eu tive essa porrada para baixo, tive atividade profissional, opa, o mercado pode subir. O mercado vem, tirando essas aqui, que eu já expliquei para vocês que é a diferença, né? Uma barra de continuidade e uma barra de freio. O mercado, ele cai novamente forte, e o que eu tenho aqui, ó? No fundo do mercado, praticamente, essa aqui foi a última barra. Aqui, quando o mercado ele começa a cair, porra, atividade profissional. Então, assim, é muito fácil o mercado subir, porque a gente tem uma causa aqui. Então, o mercado, ele começa a cair novamente. Só que o que eu tenho aqui, ó? Eu não tenho essa mesma atividade profissional que eu tenho aqui e essa mesma atividade profissional que eu tenho aqui. Então eu fico naquela, eu fico tipo, não, peraí, bora pisar em ovos aqui. O mercado ele pode subir agora? Pode. Por quê? Porque ele tá batendo em uma região ali de interesse dos profissionais que entraram aqui. Então eu sei muito bem disso. Essa galera que entrou aqui, essa dífise em verde, é o preço médio que é comprado aqui. Então beleza. Então aqui o mercado ele pode chegar e pode disparar. Por quê? Porque eles estão no preço médio deles. Mas é muito mais interessante a gente ter uma confirmação a mais quando o mercado ele começa a cair e deixa o quê? Barras vermelhas, galera.
barras vermelhas, barras vermelhas, como aconteceu aqui, né? Opa! Como aconteceu aqui. Então, isso aqui para mim seria outro gatilho, por mais que eu já tivesse entrado comprado aqui, né? Por mais que eu já tenha entrado comprado nessa região aqui, para eu comprar mais ainda. É óbvio que não interessa acontecer só isso. Tem que acontecer isso e eu tenho que marcar a barra de maior fluxo e ver se o preço está abaixo de 50% ou acima de 50%. Tá? Então, isso aqui falta no Bitcoin hoje para eu comprar novamente. Eu já estou comprado, para mim é uma região saudável. Eu estou comprado lá dos 17, 16 mil dólares, então para mim não tem problema nenhuma essa variação que para mim não me interessa, tá? Então, tipo assim, essa região aqui é uma região que, se acontecer esse evento climático aqui, eu estou comprando novamente, por mais que eu já tenha comprado nesse mesmo patamar. Beleza? Galera, então é isso que eu quis falar para vocês sobre o Bitcoin. Não vou me alongar muito, porque, praticamente essa análise que eu estou falando para vocês é tudo que eu falei na análise passada, então não vou ficar muito tempo aqui, ficar repetindo para vocês a mesma coisa, tá? Então, assim, na minha opinião, o Bitcoin nessas regiões é compra, na minha região para mim, tá? Sei que tem muita gente falando que o Bitcoin vai cair, que vai despencar, que não sei o que e tal. Saiu algumas notícias também aí interessantes, estava até lendo e tudo, mas não vejo nenhum fundamento para dizer assim, eu vou vender aqui. Não. Essa região aqui, para mim, aqui é compra sim, tá? Na minha opinião, para mim, no meu gerenciamento de risco, é compra. Aí vocês pegam essa análise, vocês olham com a análise de vocês e se acham que vale a pena também para entrar no gerenciamento de risco de vocês, aí vocês podem fazer a entrada, aí fica a critério de cada um. Não é indicação de compra e venda, mas é o que eu estou fazendo no canal justamente para isso, para falar o que eu faço, quais regiões que eu acho melhor a gente tomar risco. Então, na minha opinião, essa região aqui do Bitcoin é região para tomar risco. Nesse exato momento que o Bitcoin está nos 26.493, é bom para comprar? Galera, na boa, quem me conhece sabe onde eu compro, né? Essas regiões aqui, para mim, não é interessante. Para mim, região interessante são regiões de difference. São essas regiões aqui que são regiões interessantes para compra, tá? Para quem gosta de holdar, essas regiões aqui são interessantes. Então, não vou comprar Bitcoin aqui, não vou. Só se acontecer um evento climático que eu estou falando para vocês, aí é outros 500. Enquanto isso não acontece, para mim não tem nenhum interesse de comprar Bitcoin nos 26.493. Não tenho nenhum chama aqui, não tem nada para me dar tesão para comprar Bitcoin nesse patamar. A não ser que volte para cá e aconteça o que eu estou falando para vocês. Aí sim, porque aí eu tenho barreiras que podem me segurar aqui, tá? Tem plays que eu posso entrar junto, então não tenho nenhuma vontade de entrar em Bitcoin nessa região. Eu posso entrar em Bitcoin aqui nos 26. Se tu for querer entrar aqui nos 26.516, que é atualmente o preço está agora, 26.493, tu vai botar um stop onde? Teria que botar um stop aqui abaixo da difference, tá? Então, esse stop abaixo da difference aqui, eles... Ou não, né? Quem não quiser trabalhar com stop, eu não quero trabalhar com stop, eu quero só holdar e tal. Mas tu bota aqui, te prepara que tu pode pegar uma correção de 7%, 6%. Então, será que você está dentro do gerenciamento? Será que tu não vai ficar com medo dessa variação? Se não, cara. Aí fica a critério de cada um, né? Eu, particularmente, não compraria Bitcoin nessa região, só nas regiões de baixo, tá? Por mais que a gente só faz holdar, a gente faz muito hold e tudo, fica comprando para acumular Bitcoin, é muito melhor você comprar nas regiões que realmente é importante, tá? Região que é importante de comprar Bitcoin, que é justamente para você não ficar passando sufoco com qualquer variação. Então, assim, Bitcoin, as regiões que a gente compra Bitcoin, para quem me acompanha, sabe muito bem. Novamente, eu vou falar para vocês, regiões de compra de Bitcoin, essas são as regiões de compra de Bitcoin, tá? Essas são as regiões de compra de Bitcoin. Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí abaixo aí. Beleza? Galera, outra coisa. A gente tem essa região aqui que sempre eu tô traçando, né? Que é geralmente aqui os 50%. Deixa eu botar aqui. Dessa acumulação, essa distribuição que a gente tem aqui embaixo. Então, é importante a gente perder ela. Perder não, a gente ganhar. Né? Porque como a gente está abaixo de uma distribuição, o mercado já testou uma vez aqui, né? E veio para baixo, o mercado pode fazer novamente isso daqui e vir para baixo. O segredo aqui é a gente romper os 50%, trabalhar acima desse volume para a gente acreditar aqui que a gente vai vir buscar os 32%. Então, por enquanto, o mercado está subindo? Tá. Tem fundamento? Tem. Tem fundamento sim, porque a gente está dentro ali da região de diffs. Beleza? Mas a gente tem que romper essa barreira
ficar acima dessa barreira aqui para a gente acreditar nos 32 na próxima onda aqui, que seria a onda 5. Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Beleza? Tamo junto, galera. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês falando sobre Bitcoin, sobre essas altas. Para quem está entrando agora, para quem está acompanhando agora o canal, pra vocês olharem como eu estou falando de Bitcoin para vocês há muito tempo. E as regiões de compra que eu compro, que vocês vão ver como é muito assertivo, beleza? Então é isso, não vou fazer análise do mercado brasileiro, porque eu tô com um problema lá na Trid, lá, essa última atualização que saiu foi uma atualização que não ficou muito boa nos scripts, e até tentei fazer, mas não deu certo, tá dando muito erro, e eles falaram que segunda-feira vão lançar outra atualização para corrigir esses bugs, então vou esperar, se não conseguir eu vou ter que entrar em contato com eles, e é isso, beleza? Tamo junto, galera, até mais, bom final de semana a todos,